Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. Boa noite, eu sei que está sol, ainda há luz do sol no horizonte, mas é boa noite, estamos passando das 7 da noite. Sejam muito bem-vindos ao TV Com Debate. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, principalmente para o jovem, o adolescente, que pensa em morar fora, em fazer um intercâmbio em outro país. Conhecer outra cultura, conhecer outros lugares, saber como outras sociedades vivem, convivem com as diferenças ou não. Isso é muito importante para a formação, não só profissional, muitos procuram intercâmbio profissional, mas também para a formação do próprio indivíduo. Para conversar com a gente, tirar algumas dúvidas na próxima hora, a gente recebe aqui no programa, no TV Com Debate, a psicóloga Gisela Monteiro. Obrigada. Boa noite, Gisela. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E a publicitária Giovana Rosa. Publicitária, colega de profissão Giovana Rosa. Boa noite, Giovana. Boa noite. Essas duas pessoas vão contar um pouco da experiência que elas têm. A Gisela como psicóloga. Você chegou a fazer intercâmbio, Gisela? Você fez intercâmbio ou não? Eu fui guia na Disney quando eu fazia faculdade. Na minha época, você se incomoda da gente fazer um programa, e que isso é muito importante também, eu vou fazer esse link, porque o Complexo Disney tem uma política de receber pessoas de outros países, né? Então acho que pode se encaixar no nosso papo. As pessoas estão procurando, há um aumento dos brasileiros que procuram fazer intercâmbio fora em outro país, seja para estudar, para trabalhar ou para os dois? Tem um aumento significativo, sim, né? A gente tem problemas aqui no país, e eu estava falando que na minha época não tinha, né? Faz 30 anos que eu fui adolescente e já tinha o American Field, quando alguém ia para o exterior era uma celebridade na escola e tal, né? E agora ficou muito mais fácil, mais acessível economicamente, com destinos pelo mundo inteiro. Então, é um programa que tem sido usado desde para o adolescente que queira fazer high school, até graduação, pós-graduação, intercâmbio de curso de língua, de trabalho e estudo, tem várias modalidades. Então esse leque é grande, não tem uma limitação de idade? Não. Nem de idade, nem de dinheiro, nem de lugar, de destino. Tem uma variedade enorme de possibilidades. Quais são os países que o Brasil tem mais esse intercâmbio? Acho que o clássico é os Estados Unidos, né? Agora com esse novo presidente, não sei como vai ficar. Mas tem ido muita gente para a Austrália, para o Canadá e para a Europa, Irlanda, né? Inglaterra, muita gente. Aí eu vou perguntar para a Giovana, por que você falou dos Estados Unidos, eu também escolhi os Estados Unidos. Você que escolheu os Estados Unidos? Eu acho que você morou aonde lá? Morei em Nova Jersey. Nova Jersey, 1 hora de Nova York. Isso. Terra do Bon Jovi. Exato. Não sabia. Não sabia que era terra? Não sabia. Tem que saber que lá é a terra do Bon Jovi. Tá. Foi trabalhar, foi estudar, o que você foi fazer? Eu fiz intercâmbio de trabalho e estudo, tá? E eu acho que o programa me escolheu, na verdade. Eu queria passar um tempo fora e nunca tive uma vontade de, quero ir muito para os Estados Unidos. Já tinha ido a passeio, tá? Passei 2 semanas lá, fui para Disney. Você já conhecia? E já conhecia, mas nunca tive essa vontade de morar lá. Então, acho que quando eu fui procurar o intercâmbio, esse me chamou a atenção. E aí, acabei parando lá e foi uma experiência muito boa para mim. E você fez o intercâmbio quando já tinha acabado de se formar na faculdade ou não? Eu tinha acabado de me formar na faculdade, já tinham 6 meses que eu estava formada quando eu fui. Então, eu esperei esse tempo, esperei eu terminar a faculdade e aí que eu dei entrada no meu processo de intercâmbio. Tomada a decisão, Gisela. É uma decisão difícil, a família tem uma parcela de contribuição nessa decisão. Depois eu queria a opinião da Giovana também. É isso mesmo? Tem que ser uma coisa bem discutida, porque vai ser um tempo que vai se ficar distante, a saudade vai bater, óbvio, tanto de um lado quanto do outro. Como é que a família trabalha isso junto com a pessoa que decidiu fazer o intercâmbio? Então, essa acho que é uma pergunta muito boa. A gente tem uma tradição no Brasil, da nossa cultura, de ser muito rápido. Eu quero ir semana que vem. Esse tipo de intercâmbio dela, ou de high school, um intercâmbio mais longo, ele precisa de uma preparação. A primeira coisa é para a decisão. Quero ir mesmo, é consistente, já fiquei fora, né? Então, eu não sei a experiência da Giovana, se ela já tinha viajado. Às vezes a pessoa nunca ficou muito longe da família e aguenta bem um ano longe. Se é muito agarrada, muito próxima da família, eu trabalho para uma agência de intercâmbio e a gente tenta fazer esse trabalho de um preparo dos dois lados, de quem está indo e de quem está ficando, para isto, né, para suportar esse tempo. Porque o objetivo é o ganho
lá na frente. Então, a gente recomenda que entre começar a ter a ideia, vou, não vou, para onde, quando, que se passe meses, se possível ano, até também economicamente é bom, que você se prepara, se planeja, organiza o dinheiro, né? E principalmente organizar a vida. Ela se formou, esperou 6 meses, decidiu ir. É sempre um risco, né? Ninguém sabe o que pode acontecer. A gente tem experiências maravilhosas, experiências muito ruins e todo o leque no meio disso. A grande maioria é boa. E quanto mais houver o preparo, mais chance tem de dar certo, né? Perfeito. Você decidiu e passou quanto tempo até você viajar? Eu decidi em março, embarquei em junho. Então, assim, quando eu terminei a faculdade, em janeiro comecei a procura da agência, escolhi uma agência que eu me senti mais confortável, que me deu todo o apoio, tá? E aí, em março, eu fechei meu contrato, e aí tive esse tempo até junho para poder embarcar. Então, foram cerca de 3 meses, né? Mas você começou a procurar agência Comecei a procurar em janeiro, isso. Quer dizer, você já então, tinha ideia. A ideia foi toda trabalhada. No final do ano anterior, você já estava Já estava com a ideia, em janeiro eu comecei a pesquisa, né? De agências que poderiam proporcionar esse intercâmbio para mim. Aí viajou e deu... foi uma coisa planejada de chegar lá no verão para ter um impacto menor ou foi sorte? Não, mesmo? foi sorte, mas foi bom, porque eu cheguei num clima bem parecido aqui, tava bem calor, inclusive, então tava igual a gente tá passando agora. Surpreende, né? A gente pensa que lá não faz calor, mas não faz calor mas também. Mas foi um calor bem forte. Óbvio que depois, né, o frio foi, assim, um choque. Mas tava um calor bacana. Psicologicamente, a questão do clima, eu falei com uma certa brincadeira, mas influencia, né, Gisela? Influencia. Dias mais longos, dias mais curtos, à noite tem mais tempo de escuridão do que de claridade. Tudo tem que se pensar, principalmente naquela questão, na onda do planejamento, tudo é importante ser pensado, né? Então, a questão, isso é importantíssimo, quer dizer, é um país que tem 4 estações definidas, que não tem, então a gente tem, aqui a gente tem 6 meses de verão, lá em algum lugar no Canadá, nos Estados Unidos, em Chicago, aquela parte do norte, na região dos lagos, são 6 meses de frio quase, né? Depende da onda do verão e do inverno. Agora, se é um país que tem muito frio, ele está preparado para isso. Então a gente recomenda, não adianta comprar roupa aqui de inverno. Perfeito. Lá você vai aprender a colocar roupa em camada, a bota adequada. Tem também, Toronto tem uma cidade subterrânea, Montreal também, porque é muito frio. Eu estava vendo hoje no jornal, estava menos 25 em Montreal. Gente, e aí, a Giovana vai responder. Virar picolé, né? Vai responder melhor que os nossos agasalhos lá fazem cosquinha, né? Não agasalho. Você tem que comprar lá, como a Gisela falou. Eu comprei lá, inclusive algumas coisas eu até deixei, que eu pensei, quando que eu vou usar isso no Brasil? Nunca. É o outro lado. Nunca. É muito frio. E aí você chegou no verão. Você chegou lá e já estava... esse preparo, quando você falou do contrato, isso já prevê que você já tenha o trabalho lá, esperando por você. Explica como é que é esse trâmite, não sei se a Gisela pode ajudar também. Você falou do contrato, como é que é esse contrato, o que você, até para os telespectadores entenderem e tiverem interesse de também fazer, como é que funciona esse procedimento? Tá, o meu intercâmbio é chamado au pair. Eu fui para morar numa casa de família americana, então eu ia viver 24 horas na cultura deles, o que é muito bom. E eu ia cuidar das crianças deles, dos filhos deles, né? Então eu tinha o meu horário de trabalho, tinha o meu horário livre, que eu podia sair, conhecer os lugares, passar um final de semana fora, talvez se eu não estivesse trabalhando. E eu também iria estudar, também no meu tempo determinado livre, o que foi bom. Então eu já cheguei nessa casa dessa família, passei 1 ano com eles já com o meu trabalho certinho, tudo que eu ia fazer e tudo arranjado já. Não precisei procurar nada quando eu cheguei lá. E a família tratou você bem? Super bem, eu tenho contato com eles até hoje. Então, foi assim, chegou na hora certa pra mim, a família. Deu muito certo. Respeitavam os horários? Respeitavam meus horários, era o meu tempo livre, ninguém vinha pedir pra fazer alguma outra coisa. Então, e eu também, né, impus muito isso, né? Porque eu não fui só pra trabalhar, eu fui pra estudar e também queria passear. Então, eles respeitaram muito e a gente tem contato até hoje. Então, foi muito bom. É importante. A importância do respeito às regras, Gisela. Então, isso é uma tradição nesses países que tem um contrato e as regras são cumpridas, né? A gente, quando orienta a jovem que vai viajar, sempre fala assim, não tem jeitinho. Né? Nós estamos acostumados com isso. Não tem muito. E esse programa é muito interessante porque ele tem uma agência, ela foi contratar a agência que eu trabalho, e a gente tem um intermediário
que é quem capta a família quer alguém para trabalhar, para cuidar dos filhos, procura esse serviço e esse serviço faz contato com a agência no Brasil. Então eles falam de dar match, que dá um encontro. Ela se candidata e fica online disponível, as pessoas olham a ficha dela e se interessam por ela, pela experiência, tem que ter experiência com criança, tem que ter domínio da língua. E aí eles entram no perfil da Giovana e tentam conversar com ela pelo Skype, né, para se conhecer. Fazem perguntas mútuas, quantos filhos tem, que idade tem, qual é a sua tradição. A gente teve uma outra menina no intercâmbio que foi para uma família de surfistas na Califórnia. Era um casal com crianças. Então, assim... o perfil de cada um também tem que se adequar à família que vai receber. A religião, né, de tradição religiosa, não é e não deve ser um impedimento a religião diferente. Então, olha, a gente frequenta um culto todo final de semana, a gente tem restrição alimentar. Isso tudo é possível de ser conversado. E uma vez que haja o interesse mútuo, né, a família se interessou pela Giovana, ela também, e aí fecha-se o contrato. Isso já é um padrão desse tipo de programa au pair, né? Ele é padronizado com as regras de tempo livre, dela ter direito a estudar, né? Agora a gente falou do jeitinho. O que as pessoas têm que fazer para não ficar com a consciência pesada? Puxa, eu estou aqui na casa de outra família, já fez tudo. O brasileiro tem isso de ficar com um pouco... A pessoa tem, você ficava com a consciência pesada, puxa, hoje até que foi tranquilo, eu poderia até dar uma mão a mais. Como é que funciona isso? Existe essa gordura, digamos assim, para queimar nesse relacionamento ou não? Tem que manter aquela coisa, vai ser até às 5 horas e 2 minutos, eu vou trabalhar até 5 horas e 2 minutos. Não, assim, acho que você tem que conseguir separar o trabalho, né, e a convivência, porque você vai estar morando com eles, né? Você não mora na sua casa e não ajuda em casa, né? Você não ajuda, você larga sua mãe, seu marido e você não ajuda. Você tem que ajudar, a gente jantava juntos... Então, eu tirava a mesa, ou eu colocava a mesa, ajudava em alguma coisa. Então, assim, não era o meu horário de trabalho, mas eu estava ali porque eu estava convivendo com eles, né? É um programa que, quando você mora na casa da família, você tem que conseguir participar também, né? Não é trabalho, tchau, tô indo embora, amanhã eu volto. É diferente. Terminou, vou pro meu quarto, vou para onde eu fico e fico lá. Também, né? O objetivo não é esse, é você se integrar. Exatamente. Você já tinha um domínio do inglês? Já tinha um inglês intermediário, não era um avançado, mas eu tinha intermediário, que é o requisito do programa, inclusive. Então as pessoas também têm uma graduação de inglês, porque se a pessoa não souber nada da língua, não vai aproveitar. Não vai. Tem que ser suficiente, a agência faz esse teste de inglês e às vezes fala, olha, dá mais uma aprimorada aí para você ter um nível de uma comunicação razoável. É claro que lá, em 2, 3 meses, você dá uma deslanchada. Mas isso da convivência eu acho bem interessante, Guto, porque assim, eu sempre oriento que quando você faz a sua parte, fica mais fácil também cobrar que o outro cumpra a parte dele. Então, é mais interessante sempre começar mais quadradinho, cumprindo tudo direitinho, dizendo se vai... Mesmo ela está na casa deles, ela vai passar o final de semana em Manhattan, lá perto de Nova Jersey. Imagino que ela tenha avisado, olha, eu não vou dormir aqui, eu estou indo para... Vou passar com uma amiga, sei lá, estarei fora. Quando essa confiança, ela é uma construção mútua. Então, se você faz a sua parte, o outro também naturalmente deve fazer a dele, e aí as coisas vão se encaixando, né? E assim que funciona, você não teve problemas? A experiência foi positiva? Foi muito positiva, e a minha comunicação com eles era muito boa. Então, se eu via alguma coisa que me chateava, eu falava. Da mesma forma que eles falavam pra mim, olha, acho que não gostei do jeito que você fez, muda isso, muda aquilo. Então, a nossa comunicação era muito boa, o que fez o ano fluir muito bem. Você chegou lá, começou a trabalhar. E a convivência com outras pessoas, com os vizinhos, é aquela vida que a gente vê nos filmes americanos, do vizinho que leva comida para o outro, aquela coisa das pessoas uma dentro da casa da outra? Você não morou num bairro assim? Qual foi o bairro que você morou? Eu morei no subúrbio, então era bem uma cidade pequena, né? E é aquela boa convivência, te dá oi, você nem conhece. Mas você tá dando oi, cumprimenta, convida para um almoço no domingo. É uma boa convivência. Óbvio que o filme, né, dá aquela aumentada, mas é bem esse nível mesmo. Eu perguntei isso porque o brasileiro, nós somos bem receptivos, né? A gente abraça, a gente beija no primeiro encontro, a gente, né, não tem essa coisa, essa formalidade.
Você sentiu alguma dificuldade disso lá ou não? O norte-americano? Ou as pessoas com as quais você conviveu? Por exemplo, eu convivi, né, era um casal, um pai e uma mãe e as crianças. A mãe Novos, era meia-idade? 11, 9 e 7 anos. Então, 3. 3. Meu Deus do céu. A mãe era bem amorosa, então ela me dava abraço quando chegava, a gente conversava, entrava no quarto dela, a gente batia um papo. O pai já era bem americano, bem reservado, assim, só aperto de mão e coisas assim. Então, acho que realmente a gente é muito mais caloroso, né? Mas tem gente diferente também. Tem um pouquinho de tudo. Isso é importante também pesar, Gisela, o lugar para onde você vai. Eu apostava pelo teu nome, achava que você tinha ido para a Itália. Existe também essa escolha da pessoa poder optar por um país em que tem uma cultura um pouco mais próxima de costume, ou também evitar um país com costume de mais diferente, porque... A gente entende que, eu entendo assim, que o intercâmbio é um processo educativo. Então, você ir para um lugar que é muito parecido com o que você mora, ele pode te ajudar na adaptação, mas ele te ensina menos. Você está numa cultura mais diversa, com hábitos, com valores diferentes, ele te provoca mais. Então, eu acho que, em termos de aprendizado, de adaptação cultural, é mais interessante ir para um lugar diferente. E o que a Giovana falou que eu acho interessante é assim, não quer dizer que ela não teve problema, que não teve conflito. Que foi as mil maravilhas do Mar de Rosas. Mas uma coisa que é característico que a gente orienta e que eu acho que a Giovana tem bem é a comunicação. Fale. Eu tenho dúvida, será que eu entendi bem que é para eu levar o mais velho e deixar... Se você até por conta do domínio do inglês, você tem dúvida, pergunta. Né? No high school, por exemplo, para a gente, eu acho que mandar um filho de 15, 16 anos para um outro país... Você pode estar nos Estados Unidos e ser uma família de indianos, de egípcios, de latinos, nascidos ou imigrantes lá. Né? E aí, esse esforço de adaptação é isso que é um enriquecedor, é isso que transforma. Como é que eu faço aqui para me comunicar? E é perfeitamente possível. Então, para um jovem, a gente vê, é um amadurecimento em um ano fantástico, né? Você passa por coisas que... Isso que eu ia te perguntar. Quanto tempo você amadureceu nesse ano que você passou lá? Ah, eu envelheci uns 3 anos. Tá mais experiente. Amadureceu, O que mais te chocou, assim, logo no começo, que você chegou, putz, no Brasil é assim, aqui, pô, legal. Uma coisa positiva e uma coisa negativa. O positivo é, eles falam, por favor, obrigado, dá licença para tudo. Coisa que, às vezes, a gente falha um pouco nisso. Então... Estou passando por alguém no corredor do mercado, eles falam, dá licença, e passam por mim. Então, eu achei isso muito bom, eles são muito educados, assim. E o negativo... O frio. Olha, o frio... o frio também. É uma barreira, você acha? Pra mim é. Você não gosta de frio. Nascida e criada em Santos, então, assim, nunca peguei um frio menos que 10 graus. Eu fui pegar esse ano aqui em Santos, que teve 10 graus, né? Mas não estava acostumada. Eu cheguei lá e o meu máximo foi menos 15, menos 18. Você ficou de junho a junho do outro ano, um ano, Isso, né? Exatamente. Então, você quando chegou o inverno, você já estava, digamos assim, mais experiente, já tinha passado um tempo lá. Já. Mas choca o frio? Choca bastante, mas Pegou que nem neve. Você falou, peguei neve, me diverti na neve, fiquei chateada porque estava nevando, então, várias emoções, mas que nem você falou, foi bom eu ter ido no verão, né? Porque no começo é toda aquela agitação e tudo mais, não estou sentindo falta da família. Então, se eu tivesse chegado no inverno, talvez fosse diferente, não sei. E você pegou um 4 de julho lá, que é a festa mais legal deles, né? Foi, assisti os fogos. Essa coisa das festas deles, eles têm o 4 de julho, eles têm o Halloween. As pessoas, eles gostam, eles são patriotas. Você percebeu isso em relação ao Brasil ou não? Não, percebi. Cada casa, a maioria tem a sua bandeirinha dos Estados Unidos, eles quando tocam o hino, eles levam a sério. Era isso que eu ia falar, a gente vê bandeira em todo lugar. Todo lugar. E eles não têm vergonha de usar uma camiseta que tem a bandeira do país, assim, em qualquer época do ano, né? Que nem a gente acaba usando mais quando é Copa do Mundo. Então, isso é uma grande diferença. E o hino também. Você já vai mudando a tua cabeça. Você esperava que eles fossem assim? Você já tinha esse conhecimento Você já tinha ido à Disney. É diferente? É diferente. Eu fui a lazer, né? Passei 2 semanas, assim, não conheci. Lá eu pude ficar 1 ano e fui para outros estados, então não fiquei só no mesmo lugar. Me diga como é que foi a sua primeira ida a Nova York, a Manhattan.
Parecia que tava num filme. É? Você Foi. Você foi sozinha, foi com os amigos já? Ou... Fui com uma amiga minha, que eu tinha conhecido lá, e também as duas nunca tinham ido para Nova York. E quando a gente foi aquela emoção, né? Os olhos brilhavam. Mas foi uma experiência muito boa, muito boa. Eu pensei que você fosse falar do fator positivo deles darem o troco. Ou seja, 1 centavo, 2 centavos. Também. Eles dão o troco, não dá balinha. Da balinha é ótimo. É importante isso, né? Essa cultura, bom, digamos assim, essa experiência fora, longe dos pais, ela teve que aprender a se virar sozinha em outra língua. Isso, para a formação individual, é muita coisa boa, né? Um dos maiores motores, se não o maior motor do desenvolvimento é a necessidade. Né? Então, por isso que a gente também fala dos pais que não deixam o filho ter necessidade de nada. Não estou dizendo de necessidade de fome, mas assim... Ele tem tudo absolutamente que ele lampeja um desejo de um brinquedo, ele já tem. Então, quando eu preciso dirigir um carro na neve, eu preciso levar essas crianças e agasalhá-las, porque eles vão sair no frio. Eu preciso ir para uma outra... Onde é que eu pego? Que ponto eu desço, né? Eu peguei o metrô, em que lugar eu desço? Todo mundo pega ônibus errado, metrô errado, e se acha. Então, quando você tem que se virar lá e está sozinho... Veja, não significa que ele está abandonado, ele está preparado e a gente acredita que ele tenha recursos para aprender, para se adaptar, para se virar. Acho que esse é a grande questão lá, dá uma autonomia, né? Eu já passei 1 ano em outro país, em outra língua, cuidando de crianças, tendo uma responsabilidade, né? Educando de uma certa forma, né? Você passava quanto tempo com as crianças? Eu passava cerca de 6 horas, Tua de jornada segunda era a de 6 sexta. horas. Por aí. E aí explica uma coisa importante também que o brasileiro é mal acostumado. Como é que são as regras de pagamento lá para o trabalhador? Tem fundo de garantia? Não tem. 13º. A remuneração ela é feita direto lá pro intercambista ou é um dinheiro que vai via banco e aí ele lá... Quando eu cheguei lá, eu abri uma conta no banco, tá? E aí, o meu pagamento era semanal, né? Não é que nem aqui, a maioria... Outra coisa legal mensal, você explicar. Era semanal, então eles faziam a transferência para mim toda semana. Então, a tua família pagava lá e você... me pagava. Que como o meu intercâmbio... Era um intercâmbio, né? Eu não era uma empregada, assim, não era contratada exatamente. Então, era uma bolsa auxílio. Então, eles me pagavam toda semana. Se esquecia, às vezes eu dava um toquezinho, mas eles me pagavam toda semana. Tranquilo. Tranquilo. E na questão profissional? O que você mais aproveitou lá? Eu consegui estudar e fazer um curso para minha área quando eu estava lá, o que foi ótimo, que talvez se eu fizesse aqui não desse tanto valor ao meu currículo, não teria dado. Então, o estudo lá foi muito bom para mim. Você também. pode falar os cursos que você fez? Eu fiz o curso de inglês quando eu cheguei, né? Porque a gente foi aprimorar ainda mais o teu inglês. Fui. Importante. Porque além de falar, né, a gente tem que melhorar a gramática. E escrever, né? Isso, exatamente. Aí eu melhorei, fiz o meu curso de inglês de 3 meses. E aí procurei um curso na minha área, que eu sou gerenciadora de redes sociais. Então eu fiz um curso de social media na NYU, em Nova York, que agregou muito no meu currículo. Então... Esse curso, se você fosse fazer aqui no Brasil primeiro, existe esse curso aqui no Brasil? Acredito ou alguma que coisa sim, similar? Acredito que tenha em boas faculdades aqui também, mas o peso nome, de lá. o peso que tem é totalmente diferente, né? Hoje, quando você coloca teu currículo para ser analisado, as pessoas comentam esse teu diferencial? O intercâmbio em si já conta muito, né? Hoje em dia. Então, ter passado 1 ano fora, ter amadurecido, ter tido essa experiência já conta bastante. E o curso também, curso muito. Fundamental. Ela falou que amadureceu 3 anos, não vou falar nem envelheceu. 3 anos. Isso pessoal e profissionalmente, quer dizer, é uma opção que você faz que vai te agregar em vários setores da tua vida e para sempre, né? Você vai carregar essa experiência de outra cultura para sempre. Eu costumo dizer de 3 grandes benefícios, né? O primeiro, cultural, do conhecimento de uma outra cultura, de uma outra realidade. O segundo, acadêmico, toda vez que tem, mesmo de high school, de curso, MBA, graduação ou dela, ela pode fazer um curso. Então, você também tem um conteúdo curricular mais tradicional acadêmico. E, para mim, o que eu mais gosto é o psicossocial, né? Que é a autonomia, o autoconhecimento. Então, de repente, muito provavelmente, ela descobriu
talentos, recursos que ela tinha e que ela não sabia, né? Como ela deve ter tido que improvisar 1000 vezes com as crianças, né? O que eu faço aqui que os meninos estão brigando? Então, essa possibilidade de estar sozinho. E olha que a gente tem o WhatsApp e forma de contatar, mas na hora do vamos ver, no dia a dia, eu digo isso assim, a coisa mais saudável é quando você está bem com você. Se você está bem com você está bem com você aqui em Nova Jersey, no Alasca, no Afeganistão, na Índia, na Itália, né? Claro que para um jovem é mais complicado ele estar bem, mas ele sentir-se capaz de resolver os problemas que ele tem. Mas quais são os problemas de um jovem, por exemplo? Bom, ele tem que se apresentar numa escola, ele vai entrar numa escola que ele não conhece ninguém, ele vai estar com uma família que ele não sabe como, ele não conhece a cidade. Não são questões dramáticas, mas são suficientes para a condição dele, para a idade dele, para ser um problema e ele resolve. Então ele sai se sentindo mais, tem uma palavra que a gente usa muito de empoderado, né? Ele se sai mais potente, mais capaz. Então esse processo psicossocial da relação com o outro e de autoconhecimento é um enorme ganho. Com você foi assim? Foi exatamente assim. Eu me vi fazendo coisas que a minha mãe fazia comigo. E você nunca tinha feito? Nunca tinha feito. Hoje em dia eu falo pra ela, valorizo ela muito mais. Você pode falar uma coisa? Eu passava protetor nas crianças, no verão, né, quando tava calor, e eu lembro exatamente, ai mãe, para, deixa ir pra água. E eu me vi fazendo a mesma coisa. Então, algo que eu não imaginava que ia fazer. Maravilha. TV Com Debate vai fazer um rápido intervalo, a gente volta em instantes. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. O sonho do João é se tornar um grande astronauta. Poder estudar o espaço. Pesquisar os planetas, observar tudo o que existe no universo. E um dia, quem sabe, chegar à Lua. Mas para conquistar tudo isso, ele precisa passar por um grande desafio na Terra: o preconceito. Sem preconceito, tudo é possível. Respeite as diferenças. Olá, você gosta de videoclipe? Você, assim como eu, acha que música boa não fica velha? Eu sou o VJ Marco Ferrari e apresento Video Classics, o programa que leva você a uma viagem ao mundo do videoclipe. Aqui você vê o melhor dos anos 70, 80 e 90. Video Classics, você assiste aqui na TV com Santos. Espero por você. Ladies and gentlemen, Video Classics. Desabafa aquilo que você tá sentindo. Parece um fraquinho assim chorando, você não é um cara forte? E você tá aí se lamentando, triste. Pra você melhorar, você vai ter que... respirar. Você não acha que você tá reclamando por um problema muito pequeno? TV Com Debate já está de volta. Hoje nós estamos falando sobre o programa de intercâmbios. Você que pensa em viajar, conhecer um outro país, uma outra cultura, aprimorar um outro idioma, hoje é muito importante.
Já se foi o tempo em que as empresas pediam uma segunda língua. Hoje as empresas pedem uma segunda língua, uma terceira língua bem faladas e também escritas. Você tem que saber escrever em outro idioma. Esse vai ser o seu diferencial numa briga, numa disputa por uma vaga num lugar no mercado de trabalho que hoje está tão competitivo, principalmente em momentos de crise. Hoje nós recebemos aqui no TV com Debate a psicóloga Gisela Monteiro e a publicitária Giovana Rosa. Gisela, você vai fazer um workshop. Eu queria que você explicasse como é que vai ser esse workshop, quando vai ser, como que as pessoas fazem para participar. Presto serviço para uma agência de intercâmbio aqui em Santos. Qual que é? tem um escritório, World Study. World Study. Que é na Oswaldo Cruz. Ela é uma filial de uma rede de 40 escritórios no Brasil inteiro e é a única agência que tem psicóloga, né? Que sou eu. Então, eu não fico lá o tempo todo, mas eu atendo principalmente os programas de high school pela idade dos meninos que estão viajando e alguns programas mais extensos. Eu faço grupo desse programa de au pair que a Giovana participou, a gente faz grupo todo mês, orientando, falando. Então, em casos de programas mais longos assim, eu também dou uma orientação. E nós vamos fazer um workshop dia 18 de fevereiro, que é no outro sábado, às 10 da manhã, no auditório da Unimonte, que é na Comendador Martins. 52. E lá, não só a gente vai apresentar, só para high school nesse caso, né? Por quê? Aquela questão do planejamento e da antecipação. Então, a gente precisa ter tempo para preencher formulário, que é uma coisa que a gente acha, eu quero ir, eu pago, eu pego. Não é assim, né? Você precisa escolher uma escola, se é pública, se é privada, em que região, você quer escolher a região, não quer escolher a região dos Estados Unidos ou Canadá. Então, a gente vai dar orientações das possibilidades de diferentes programas de high school. Eu vou falar das questões psicológicas de adaptação dos meninos, dos jovens. A gente tem algumas dicas de preparação, né, que você tinha comentado, dos pais e dos meninos que vão viajar. Então, nós vamos ter em 2 horas, mais ou menos, nós vamos fazer esse mapeamento. Fala de custo, né? Ele não é uma coisa absurda, a gente tem ideia de que é tudo caro. Tem para todos os bolsos, principalmente se a gente se programa. A gente vê hoje algumas festas de 15 anos que as pessoas gastam fortunas, né? Então, às vezes o valor de uma festa dá para você botar seu filho 1 ano morando nos Estados Unidos fazendo um programa de high school. Então, a gente vai fazer esse workshop justamente para essa orientação e informação geral. E esse vai ser um presente que ele vai levar até o fim da vida. Exatamente. A festa vai passar. É um workshop gratuito. A ideia... Isso que eu te porque pergunto. as pessoas, quando têm interesse, tem muita pergunta a ser feita. De visto, de tempo, de custo, de escola, do que precisa, de todas essas questões que a gente comentou, né? Então, é legal que a pessoa se inscreva, pode ser pelo telefone da agência, que é 3307-8532, ou pelo e-mail, que é santos@worldstudy.com.br. A gente vai colocar na tela aí para ficar mais fácil. A questão do visto. Os Estados Unidos aí estão implementando novas regras em relação à administração passada do Barack Obama. O Trump está endurecendo as coisas. Não é para se preocupar. Não, Esse tipo de programa é um canal livre de... Então, nós somos uma agência que trabalhamos com parceiros. Então, os parceiros são credenciados junto ao governo. Então, quando o aluno escolhe, decidiu tal, ele faz a sua matrícula nesta escola, a escola dá um formulário original, que é todo preenchido, e com este formulário o jovem vai aqui na embaixada tirar o visto. Então, precisa de um tempo de preenchimento dessa documentação. Então, vem da escola, o que a escola diz? Atesta que aquele jovem, aquele aluno, está matriculado para um programa de 6 meses ou 1 ano, e a partir desta documentação, deste formulário, ele consegue o visto, que é um visto para estudar por este tempo. Não é um visto de cidadania, né? É um visto de turista? Não, um visto de estudante. Pode ser o F1 ou o J1, é um visto de estudante. Perfeito. Essas informações você então vai passar com todos os detalhes. Porque a gente a gente sempre orienta em todos os sentidos que as coisas sejam claras, essa coisa, não, eu vou como turista e depois eu fico estudando. Isso, ainda mais nessa nova administração, a gente não sabe o que pode acontecer. A gente não trabalha desse jeito, a gente sempre trabalha na adequação da legalidade, para que não haja
Ele pode ir lá e querer voltar por N motivos, mas que não volte porque foi deportado, porque a agência ou ele mesmo quis fazer alguma coisa irregular, né? Uma outra curiosidade que eu tenho, até para o nosso telespectador, o high school seria o nosso colegial. Ensino médio. O ensino médio, que é a partir de 15 anos. Isso. Lá são 4 anos, aqui são 3, né? Então, são os nossos... Normalmente os nossos alunos aqui vão quando estão no primeiro ou segundo ano do ensino médio. Pode ir no terceiro, não há problema. O terceiro, normalmente, a gente está mais preocupado com faculdade, vestibular. Existe a possibilidade do aluno fazer os 4, fazer a high school lá nos Estados Unidos? Então, aí é mais complicado, porque assim, a vaga para o aluno internacional, ele não é um cidadão americano. Mesmo você pagando, existe uma cota de alunos internacionais, né? Então, aí talvez seja o caso de ele tentar, se vai a família... eu acho mais difícil essa possibilidade dele ficar 3, 4 anos. Mas, por exemplo, esse tipo de dúvida você vai esclarecer. Sim. A graduação é uma outra coisa, porque aí, se você entra na faculdade, a faculdade são 4 anos, né? Mas o high school não. A gente tem um programa que acho que é uma exclusividade da World Study, que eu acho que é bem legal para pais mais inseguros, que é um mini high school. Então fica um mesinho. É numa cidade da Flórida que é bem legal, é perto de Orlando, dá para ir para Disney também, final de semana, dar uma passeada. E aí, alguns pais que têm um pouco de receio, porque acham que o filho está imaturo, fica um mês. Em vez de ele fazer um curso de inglês numa escola de inglês, ele fica um mês numa sala de aula de uma escola de ensino médio nos Estados Unidos. Já faz uma espécie de um treino para ver se é realmente isso que ele quer. Ele pode fazer esse mini high school, é mais barato, é mais curto, é mais adaptativo, e depois ele pode fazer um mais longo, né? No meu caso, por exemplo, que eu já tenho mais de 18 anos. Aí o high school não dá. Como é que eu faço para fazer um curso na minha área? Por exemplo, um curso de jornalismo, um curso de engenharia, um curso de... Existe esse tipo também de intercâmbio? Existe. O que tem sido muito vendido... países como a Austrália, a gente tem um escritório de apoio na Austrália, em Sydney, né? Então, aumentou muito o fluxo para lá, porque esse escritório dá todo o apoio para colocação de emprego, de moradia, e assim, você compra um curso de inglês e te dá o direito a trabalhar, né? Então, você estuda inglês de manhã e trabalha 20 horas por semana. Então, muita gente tem tentado isso, porque é um jeito de você se pagar e, eventualmente, arrumar um emprego, e aí renova o visto. Na Austrália, por exemplo, esse escritório ajuda a renovação do visto. É tudo legal, né? Tem no Canadá esse programa, tem muito na Irlanda, a gente também tem um escritório na Irlanda. A Irlanda está atraindo muitos brasileiros agora, né? Pela questão... Tirando os Estados Unidos, qual o país que mais... Eu acho que a Austrália, Canadá... Eu não tenho esse número de cabeça, mas eu sei que esses 3 países são muito procurados. No seu caso, eu acho que eu não respondi, você quer fazer uma pós... Você pode fazer um MBA, você pode fazer um curso de 3 meses... Quanto tempo foi o que você fez? O meu foi intensivo, foram 2 finais de semana só. 2 finais... Então, você tem curso de final de semana, todas as opções. Tem de tudo quanto é jeito. Você pode, então, eu faço um curso de 1 mês e viajo outro mês. Tem 1000 possibilidades. E tem um leque de parceiros, né? Então, você pode escolher, na tua área, a melhor é este país, ou é aquele, eu quero fazer de gastronomia na Itália. Vocês dão esse suporte, essa orientação? Sim. Tem gente que quer fazer fotografia, design, também tem uma escola de design no norte da Itália. O cara quer fazer fotografia com o cara que é o bambambam. Então, a gente vai tentar pesquisar e ver. Se você já tem ideia do que curso que você quer e que lugar você quer, fica mais fácil. E não é nenhum absurdo, né, assim, em termos econômicos. A gente vê, tem muita família, muita geração um pouco maior, nos 30 e tantos anos, um arruma emprego, né, um do casal com filhos pequenos, ele vai oficialmente, aí... Porque ele está indo, a esposa, ou às vezes a esposa arruma um emprego, o marido vai junto, arruma outro emprego de nível médio, levam os filhos com visto temporário, depois ganha a cidadania. É todo um processo. A gente nunca vai ter um visto de cidadania, talvez dependendo do lugar, se você casar com o cidadão, né? O nada vem de graça, né? Você também tem que dar a sua parcela para você também fazer parte daquela entender que sociedade. É um país, exatamente, um país que tem os seus impostos bem utilizados, voltados para toda assistência médica, educacional e tal. Então, assim, vem todo mundo do jeito que quer, faz o que quer. Não, tem uma organização e tem critérios, né? Giovana, a sua primeira viagem lá nos Estados Unidos, você foi para onde? Fui para Disney, fiquei em Orlando. E aí? E aí foi... Diferente da vez que você foi na primeira vez?
Sim, foi muito diferente. Eu fui só para passear, então não estava preocupada nem com gastos, né? Tava, não, já estou para passear, vou nisso, vou naquilo, vou comprar isso, vou comprar aquilo. E a segunda vez foi totalmente diferente. Eu fui como... Você se sentia meio que uma norte-americana, uma cidadã lá mais dentro. Eu morei por lá por um ano, né? Eu não fiquei lá um ano. Eu morei, eu trabalhei, eu estudei, então foi totalmente diferente para mim. Conseguiu fazer amizade fácil? Consegui, tenho amigos até hoje. Tem uma amiga que vai casar, que eu, inclusive vou no norte-americanos casamento. mesmo? Ah, não, brasileiro. Então, você sentiu... Eles têm algum tipo de é mais difícil. Digamos assim, uma barreira para você se integrar, de fazer uma amizade? Infelizmente ainda tem. Ainda tem. Não com brasileiro, mas em com geral, quem é com de estrangeiro, fora. com estrangeiro. Então você acaba se pegando naqueles que também estão na mesma situação que você. Então eu fiz amiga espanhola, brasileiro também muito, né? Que a gente acaba... se apegando neles para sentir um pouquinho da saudade de casa, né? Para diminuir a saudade de casa. Então, as minhas amizades foram mais de fora, de outros países, né? Não de americano. E eles continuam, alguns moram lá? Ou todos alguns ainda estão lá, ainda continuaram, eles quiseram ficar um pouquinho mais, tá? Com o programa, e outros já voltaram para suas casas. Você pretende fazer um novo intercâmbio? Pretende voltar? Não para os Estados Unidos, eventualmente para outro país? Acho que para a Austrália talvez eu iria, viu? Talvez. É a bola da vez em relação à imigração para quem pretende fixar... Austrália e Canadá tem um dólar que é 25% mais ou menos mais barato que o americano. Né? Então, isso também é um atrativo. Apesar da distância, como tem o escritório de apoio, o pessoal, isso ajuda muito. Tem essa coisa de você chegar lá e aí, né? Eu estou aqui solto. Quem que vai me dar uma ajuda? Eu, às vezes, falo, teve um grupo que foi de Santos, de 10 jovens para a Austrália, eu, às vezes, falo com eles, o bicho pega, né? Como a molecada fala, a gente conversa pelo Messenger, tenta entender o que está acontecendo, dá um apoio, né? Qual a principal dificuldade do jovem que viaja para fora? Uma coisa que é uma palavra que só existe no Brasil, em português. Do Brasil, não, em português, que é a saudade, né? As regras. Não pesa também? Ah, sim. Mas assim, eu já ouvi de um jovem, eu estou num lugar muito legal, adaptado assim, consegui o meu emprego, pago onde eu moro, o aluguel, tenho condição de juntar algum dinheiro, mas eu estou longe da família. Né? E aí faz como? Bom, você pode juntar e trazer a família, você também pode visitar, voltar ao Brasil e visitar a família. Ou seja, não tem uma coisa que resolva tudo, né? Se lá você se resolve economicamente e para o futuro, você fica longe da família. Mas o Brasil está chegando num ponto que as pessoas estão valorizando mais a questão da segurança, sim, de viver num país seguro, com regras, que se cumpra a lei, do que aqui, né? Lá, no Canadá, Austrália, Estados Unidos, esses países têm uma coisa que a gente chama que é possível planejar. Então, eu tenho uma amiga que mora no Canadá e ela casou com um canadense, mora muitos anos lá. Ela abriu uma empresa de brigadeiro. E aí eu perguntei, quanto tempo você deu? A gente conversando, a gente se achou pelo Facebook, fazia anos que eu não a via, e batendo papo, ela falou, eu falei, quanto tempo você demorou para abrir a empresa? Excelente pergunta. 24 horas. Né? Quanto que você paga de imposto? Nada. Enquanto você não lucra, você não paga imposto. Exatamente. Então, e é possível você dizer, olha, eu vou investir X ou eu vou ganhar tanto por hora, porque é contrato por hora, daqui a 6 meses eu dou entrada num carro. Então, assim, você consegue antecipar 1 ano, 2, 3, porque não tem inflação, porque as coisas são mais planejáveis. Aqui a legislação para tudo muda, né? Eu fui ver a minha aposentadoria, porque acho que vai ter uma reforma. Vai mudar de novo. Eu tenho direito adquirido, mas tem regra de transição. Então, você não acorda, e isso também dificulta o investimento aqui, né? Então, esses países permitem que você tenha um olhar de planejamento, né? Deixa eu fazer uma pergunta em relação à segurança. Como é que foi você morou, lógico, é bom também dizer, né, Gisela, Giovana, telespectador, a violência existe em todo lugar. Só que em alguns lugares existe polícia, existem as leis, existe a justiça. Então o cidadão ele pode até tentar cometer um crime. Se ele for pego, ele vai ser preso, duramente enquadrado na lei e vai cumprir uma pena consequentemente dura em relação ao crime que ele cometeu. Aqui no Brasil, as pessoas fazem o que querem e não vão presas, só quem não tem dinheiro é que vai para a cadeia. Só um resumo.
no exterior, há violência, mas se o sujeito for pego cometendo determinado crime, ele vai em cana e vai cumprir a pena lá dentro e vai trabalhar na cadeia, que é uma coisa muito importante. Como é que é lá no exterior poder pegar e andar, falar no telefone, sem estar preocupada se vai vir alguém de bicicleta te roubar? Olha, eu morei no subúrbio, então eu posso falar assim, olha, eu nunca vi nada acontecer. A gente ficava com a porta da casa às vezes sem trancar. Só trancava quando ia dormir. Então, você começou assim, no começo meio paranoica? Pô, você não vai trancar a porta? Eu levava as crianças que eu cuidava para a escola e não trancava. Não trancava a casa, deixava aberta e eles mesmos falavam, olha, não se preocupa com isso, não tem problema aqui. Então isso foi um choque. Eu nunca saí de casa sem trancar a porta. E eu até uma vez, um exemplo muito engraçado. Eu fui ao mercado, então eu apoiei minha bolsa no carrinho, entrei, fiz as compras, voltei. Fui colocar tudo no carro, esqueci minha bolsa em cima do carrinho, no meio do estacionamento do mercado. E aí voltei para casa. Depois, sei lá, uns 20 minutos, eu fui lembrar. Cadê minha bolsa? Deixei lá, eu corri desesperada, nervosa. Aí quando cheguei lá no mercado, não, tá aqui, ó, não se preocupa. Nem perguntaram nada, sabe? É um negócio que talvez se acontecesse aqui, eu não teria nem minha bolsa de volta. Então... a segurança lá é... A segurança e a educação das pessoas também, né? A cultura das pessoas. Cultura, E até em cidade grande, Nova York, uma cidade muito grande. É igual São Paulo. Então, ando no celular, pegava metrô de madrugada e não tinha essa preocupação como eu teria aqui. Quando você chegou no Brasil, você ficou meio... Fiquei. Fiquei paranoica. Ai, meu Deus, olha eu aqui falando, achando que tava... Minha mãe fala que eu fiquei paranoica, porque logo que eu voltei, agora é óbvio, né, que a gente desencanou um pouquinho, mas logo que eu voltei eu vivia com medo, vivia com muito medo. É muito diferente. Muito diferente, muito. Isso é uma coisa muito positiva no país. Lá. Mesmo lá, eles com essa paranoia toda do norte-americano de terrorismo, você via muita segurança na rua? Via, muita. Polícia de monte, assim. Os policiais, ainda mais na cidade que eu morei, eles não tinham... muito, não o que fazer, mas assim, eles não tinham criminalidade. Então, o policial era mais rígido nas leis de trânsito, por exemplo. Parava um carro de monte, sabe? Mas criminalidade mesmo não tinha. Que importante isso para uma sociedade, né, Gisela? Você como psicóloga, por que você não foi morar fora? Então, eu queria ter uns 25 anos menos hoje, viu? A sua filha mora fora? Mora fora. Eu ainda pretendo. Não sei se morar completamente, mas fazer um pouco lá, um pouco cá, né? Eu me interesso no momento pelo Canadá, que é onde minha filha está, que eu acho bem bacana. Mas é isso, não tem um lugar perfeito, né? Agora tem essa questão do terrorismo, então todos os lugares de aglomeração, num jogo importante, numa estação de metrô, numa rodoviária, tem uma certa tensão, né? Eu tenho uma paciente que eu atendo de vez em quando que mora na Itália e ela veio para cá agora... E ela estava falando, ela mora em Roma, e ela falou que ela sente um clima de uma certa tensão. Não é isso de ser roubado, furtado. Isso é um outro medo. É um outro medo. Me assusta muito isso que acontece no Espírito Santo, que assim, o policial está em greve, então assim, psicologicamente, por exemplo, por que uma criança, como que a gente ensina que isto é seu e não é meu, que eu não posso arrancar a caneta da sua mão, né? E eu aprendo, e não precisa ter policial aqui. Se eu quiser a caneta, eu peço para você, mas eu não vou arrancar, porque eu tenho isto compreendido e internalizado em mim. Essa situação de greve, dá a impressão que abriu um barril de pólvora, e assim, não tem polícia, as pessoas saíram saqueando, e não são ladrões. A gente não dá para dizer, porque isso é estatisticamente incoerente, impossível. Então, o Espírito Santo tem uma concentração de ladrões na sua população. Não é verdade. Mas como que eu acho que é uma tensão, isso? É uma tensão social que a gente vive, né? A gente está num momento de crise econômica, que todo mundo fala que agora, o que eu tenho lido estamos querendo sair da crise, mas de fato ainda não saímos. Então, as diferenças sociais, você vê pessoas, por que não tem tanta criminalidade, eu acho, nesses países? Eu tive uma oportunidade em 2010 de fazer um intercâmbio pela universidade que eu trabalhei de 3 semanas no norte da Suécia. Não tem riqueza, não vi. Ostentação, não né? Tem, e também não tem pobreza. Então, assim, nos Estados Unidos tem contrastes, população, né? Tem contrastes, mas não é como a maior parte da nossa população vive
em condições ruins, em escola ruim, com assistência à saúde ruim. Então, é uma luta. Às vezes eu me pergunto assim, a gente vive uma cidade de 420 mil habitantes. Outro dia eu pensei até que acontece pouca coisa, né? Porque todo mundo, eu moro numa região de prédios, é muita concentração de gente, com demandas diferentes, com necessidades diferentes. De repente fala, não tem polícia. A pessoa não tem dinheiro, está numa dureza. Então, assim, por que você tem, você é dono da loja, você tem, eu não tenho, eu vou lá e arranco, porque então ninguém vai pegar ninguém. É extremamente preocupante isso, né? É a pessoa que abriu uma tampa de uma panela de pressão e... Né? O que chama atenção, na maioria das cenas, é que as pessoas não estão buscando comida, mantimento. É televisão, é computador, é roupa. Qualquer coisa, né? Que eu use ou venda ou que me faça... Quer dizer, não é aquela coisa da necessidade básica. Isso, o Brasil tem que passar por uma depuração moral, porque isso são valores, né, Gisela? A gente fala desses países, mas, por exemplo, a Suécia chegou a este patamar depois de muita luta, né? A gente está lutando aqui, a gente tem que permanecer lutando aqui no país para que isso mude. Então, a base, por exemplo, desses países é a transparência. Eu estava escrevendo um trabalho sobre um assunto e fui procurar o nome de um professor tal. E aí entrei na universidade onde ele dá aula, tem lá o perfil, a disciplina que ele dá aula e quanto ele ganha por ano. Está colocado assim, como uma caracterização do trabalho dele. Né? Então, a transparência é a base de tudo, porque é dinheiro público. Então, se ele é professor, a mulher é professora, e eles ganham $100 mil por ano cada um, não dá para viver como se estivesse ganhando 500. Então, é público. E as pessoas assinam, você não tem que levar comprovante de nada. Você declarou isto, é fato. Vale o que você Se alguém provar que aquilo não é fato, meu amigo... Né? Então, a gente tem que percorrer esse caminho. Eu acho que o país, o Brasil, tem que percorrer esse caminho. E, na minha opinião, não é uma opinião pessoal, o que a gente lê dessas experiências são os países que têm a transparência, é um dos pilares. Não tem que ficar pedindo, o governo não tem que pedir informação, o governo tem que abrir todas essas informações. Talvez esse tanto de corrupção avassalador, esses números espetaculares aí, é inacreditável. É porque eram tudo caixas pretas, né? Não se sabia o que se fazia. Então, Giovana, você lá nos Estados Unidos presenciou alguma situação ou pensou em algum momento no jeitinho brasileiro? Olha. Fila. Como é que funciona a fila lá nos Estados Unidos? Existe, por exemplo, aquela figura do guardador de lugar na fila? Não. Não, né? Não tem. É tudo bem respeitado. Você não precisa ter alguém ali fiscalizando. A pessoa vai fazer porque tem que fazer e é isso. Ela vai seguir a regra. Então, esse tipo de problema não tem. Valores bem definidos, né? Eu estava lendo hoje na Folha que tem os motoristas de Uber ficam num bolsão perto de Guarulhos, esperando para a corrida boa. Aqui pode demorar 8, 10 horas, porque o cara faz uma corrida de 200, 150 reais e não fica se desgastando e tal. E aí, alguns ligam para quem chamou o Uber para saber para onde para saber se ele vai... Ou seja, já houve uma deturpação do princípio do Uber, né? Que não é só acontece no Brasil, né? Que é uma fila que é para ser respeitada e você vai ter sorte ou azar ou não. Mas o cara, ele quer garantir, então ele já liga. Eu fiquei olhando e falei, é incrível como a gente cria mecanismos para desviar, né? Você voltou melhor de lá? Voltei. A parte da educação, como eu falei, como eles são muito educados, isso eu voltei falando obrigado para tudo. As pequenas coisas acho que fazem a base de tudo, né, Gisela? O obrigado, por favor, então, com licença. Então, do ponto de vista social, a convivência social, ela é muito mais regrada, é muito mais fácil, né? Então, não tenho que lutar pela fila. Tem um famoso vídeo que aparece no Facebook no Japão, né? Como eles entram e saem dos vagões do metrô. É óbvio, um entra, o outro sai. Né? Geralmente, a esquerda entra, a direita sai. E fica todo mundo. Na Copa do Mundo a gente viu, né, como eles carregavam o próprio lixo e tal. Isso é cultural. Então, a gente tem que perseguir isso, mas só vai conseguir, acho que em décadas, né? Não é esse tipo de cultura não muda. Então, a gente reclama e fala e tal, mas a gente tem que fazer a nossa parte, que é educar nossos filhos para andarem dentro desses padrões. Né? Uma coisa positiva que a viagem em si, o intercâmbio também, a viagem, o conhecimento de outros lugares, acho que acrescenta na nossa vida é isso.
A gente volta um pouco querendo dizer, olha, a gente vai fazer do jeito ou melhor que os caras fazem lá fora. Então, fazer esses exercícios, pequenos exercícios que são básicos de educação, isso não é ensinado na escola, né? Isso vem de casa, o obrigado, por favor, o que é seu, o que é meu, né? A gente não pode pegar o que é do outro. Essas coisinhas básicas é que fazem a coisa andar, e aí a gente admira, puxa, mas que país, mas porque eles prezam pelas mínimas coisas para depois cobrar as coisas mais complexas. Então, a escada deles é um degrau, tem uma depois hierarquia, do outro. né? E o brasileiro, mas eu acho que a gente chega lá, tempo acabou, faltando aí um pouco mais de um minuto. Gisela Monteiro, muito obrigado. Você gostaria de deixar algum outro recado? Tem algum outro contato? Não, os contatos a gente vai colocar o telefone e o e-mail para quem tiver interesse em fazer esse workshop. Eu peço que as pessoas se inscrevam, que a gente tem vagas limitadas, justamente para a gente poder dar a atenção devida e tentar esclarecer os pontos necessários. Muito obrigado. A sua presença aqui já esclareceu, acredito que muita coisa. Quem estiver nos assistindo, vá ao workshop da Gisela, com certeza vai ter todas as dúvidas esclarecidas. Giovana, muito obrigado. Parabéns pela coragem de estudar fora, Obrigada. de encarar outra cultura jovem ainda. Tenho certeza que isso te enriqueceu para a vida toda. Obrigado a você, principalmente, telespectador. O TV com Debate fica por aqui. Se você tem alguma sugestão, alguma queixa, algum problema no seu bairro, mande para a gente. O Real, a nossa produção, vai colocar o nosso contato aqui na tela. Eu agradeço demais a audiência de vocês. TV com Debate volta na próxima edição.